A paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Aqui quem fala é teu amigo evangelista Alexandre Nascimento. Quero nessa manhã aqui falar algo muito importante. Mais uma vez aqui falar sobre missões, que está baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Nós sabemos que apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores homens que pregou também o evangelho de Jesus Cristo. Sabemos da história de apóstolo Paulo, que o chamado dele foi um chamado diferencial. Sabemos que corria um sangue azul sobre as tuas veias, mas de volta para a tua casa, Jesus apareceu para Paulo, ou seja, que naquela grande época era chamado de Saulo, ou melhor, Deus aparece assim para ele e diz: Saulo, por que persegue a minha igreja? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Então, desde então, a história de Saulo, ou seja, Paulo, foi diferente. Então, ele permeou a terra. Ele pregou o evangelho de Jesus Cristo. Deixou um legado, uma posteridade para cada um de nós, que é possível nós falarmos do amor. Mas nos tempos atuais, o que está acontecendo nos dias de hoje, é que nós estamos esquecendo de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Muitas vezes, eu como pregador itinerante, observo bem que nós não estamos mais, digo no cotidiano, digo pela geral, não estão preocupados mais com almas. Por isso, que todas as vezes que eu vou ministrar em alguma igreja, o apelo ele é notório. Temos que fazer o apelo para que almas venham se render à presença de Deus. São muitos anos levando o evangelho de Jesus Cristo, mas também são muitos anos que eu tenho ganhado almas para o Senhor Jesus. E baseado nisso, é muito importante nós entendemos que Paulo fez missões pregando o evangelho, dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Ele liberta, que Ele batiza com o Santo Espírito, que nós expulsaríamos demônios pelo poder de Jesus, que nós colocaríamos a mão sobre o enfermo e ele seria curado. Isso é normal, porque Deus nos respaldeou e deu essa força e essa conduta para cada um de nós. Mas o que chama atenção aqui, a história de Paulo, a trajetória dele, contar que como ele se converteu, como foi o chamado de Paulo. Talvez foi na minha vida e foi na sua vida. Por isso que eu fiz essa explanação dizendo que Paulo não queria servir a Deus. Paulo não queria entender o seu chamado. E da mesma forma, muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus colocou sobre o nosso coração. Talvez você como pastor, como missionário, como um pregador itinerante, e Deus já tem falado para que você venha fazer a obra. Mas nesses últimos dias, nós precisamos continuar pregando o amor de Jesus Cristo. Precisamos continuar evangelizando, entregando panfleto, falando do amor do Pai. Porque há alma sedente que ainda não conhece aquele que fez os céus e a terra. Entenda que Paulo, ele se converteu, ele teve esse encontro com o Senhor Jesus. E ao deixar de ser Saulo, ele se torna o apóstolo Paulo, após ser ungido por Ananias. Mas a missão de Paulo, ele passa por várias regiões. Ou seja, o pregador, o pastor, principalmente nós que somos itinerantes, não podemos pregar num único lugar, na única igreja, ou só onde você congrega. Nós temos que ir, porque Marcos 16:15, e eu canso de dizer isso: ide, pregar o evangelho a toda criatura. E você vai entender que Paulo prega na igreja de Antioquia. E ele não para por aí. Paulo prega em Filipos. Ele ganha Lídia para Jesus Cristo. Depois disso, Paulo prega em Tessalônica. Ele passa por Tessalônica e ele ganha almas para o reino do Senhor Jesus. Paulo prega em Bereia, porque esse é o chamado de Paulo. Depois Paulo prega em Atenas e fala sobre a idolatria, ele fala sobre o pecado, ele fala sobre as condutas que não é para Deus. Mas o que chama atenção é que ele passa por essas cidades
dizendo que Jesus, ele tem um plano na vida daqueles homens, daquelas mulheres, daquela região. Paulo prega também em Corinto. E depois de tudo isso, Paulo vai pregar em Éfeso. Então o que eu quero dizer para você, prega a palavra. Diga que Jesus tem um plano. Porque naquele dia, no juízo final, no dia do juízo final, você apresentará as suas obras para o Deus. Mas acima de tudo, continue falando do amor de Jesus Cristo. Porque Ele tem um plano na sua vida. E Ele tem um plano na sua casa. E Ele tem um plano contigo. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus possa te abençoar no dia de hoje. E que você possa entender que Jesus é hoje, o mesmo amanhã. E Ele será o mesmo Deus eternamente. Que Deus lhe abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Ei, não pare. Deus vai te dar vitória.